Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, chegando até você através do Palavra de Sabedoria. Seja bem-vindo à nossa programação. Como sempre, é um grande momento de Deus nas nossas vidas falar da Palavra de Deus. E a gente não pode desperdiçar esse tempo maravilhoso. Nós temos que aproveitar cada segundo, cada momento, que é um tempo de exposição de princípios bíblicos, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria bíblica que faz toda a diferença. Seja bem-vindo ao Palavra de Sabedoria, tá bom? Gente, hoje eu vou falar sobre paternidade de verdade, porque no programa anterior eu estava destacando para você que para ser um pai de verdade, para exercer uma paternidade de verdade, você precisa também ser antes um homem de verdade. Ser um homem de verdade te constitui e alimenta a base para um pai de verdade. Se você não for esse homem de verdade, você não será um pai de verdade. Então tem que corrigir lá na base, lá atrás. Eu falei para você sobre ser um homem de verdade. É aquele que corajosamente se mantém firme em suas convicções, mesmo nos tempos difíceis. É aquele que eleva o nível para si e para outros, da mediocridade para a nobreza. Falei sobre isso. Também falei que ser um homem de verdade é aquele que assume suas próprias responsabilidades e as executa com intencionalidade certa, correta. Um homem de verdade rejeita a passividade e começa energicamente uma nova fase. Se você olha para esse homem de verdade, você naturalmente vai construir uma paternidade de verdade. E aí, eu olho para o texto de João, capítulo 5, se você pegar do versículo 17 até o versículo 49, há uma descrição das palavras de Cristo Jesus e há uma descrição claramente de como se constrói, a partir de Deus, o exemplo de pai. Deus nos traz um exemplo de sua paternidade. É esse texto bíblico de João capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 49. Quando Cristo Jesus recebe do Pai a palavra: Tu és meu filho amado, a quem eu amo e em quem eu me comprazo. Olha que frase forte de Deus para com o seu filho. Olha que padrão Deus traz para nós a respeito de uma paternidade. Em uma simples frase: Este é meu filho amado, a quem eu amo, com ele me agrado. Ouçam-no. Essas palavras singelas de Deus para com seu Filho Jesus, essas palavras de mostrando a relação de Deus Pai para conosco, é uma relação que transmite alguns princípios que já falamos em programas anteriores, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. 4 responsabilidades dos pais ensinadas por Deus Pai. Está pronto para aprender? 4 responsabilidades ensinadas por Deus Pai para todos nós que somos pais. Preste atenção. Primeiro, um pai confere identidade. A identidade que é a descoberta de quem é aquela pessoa, é a descoberta de sua personalidade, é uma descoberta do seu exemplo e referência. A identidade é o que o teu filho está buscando, principalmente na fase da adolescência, e que se prossegue no início de sua juventude. Ele busca essas referências para poder ir construindo a sua própria identidade. Um filho, para construir a sua própria identidade, recebe uma forte influência da identidade que é educada, alimentada, ensinada e exemplificada pelos seus pais. Dentro de casa você está com uma forma, você está com a forja, você está com ferro, com fogo, sendo moldado para aquilo que será a construção do caráter do teu filho. É dentro de casa. Um pai, ele tem como responsabilidade ser essa fonte de identidade. Eu me lembro muito de várias frases e de várias atitudes e comportamentos dos meus pais me ensinando sobre verdade, sobre integridade, sobre abnegação, sobre entrega, sobre amor, sobre serviço. Eu trago comigo hoje, na minha formação, já como um homem adulto,
eu trago comigo esses exemplos. E naturalmente vou transmitindo isso também para o meu filho. Eu vou mostrando para o meu filho. Eu sempre digo para o meu filho, quando ele escuta, às vezes, um colega, um amigo, alguém que está lá e diz um palavrão, e diz uma palavra torpe, uma palavra chula, sei lá, uma expressão mais agressiva, eu, quando vou repreender o meu filho, em alguma situação dessa, eu chego para ele e digo, olha, você nunca viu seu pai. Você nunca viu seu pai aqui falando palavrão. Você nunca viu seu pai aqui falando palavras chulas. Você nunca viu seu pai aqui agindo dessa forma. O que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou trazendo o meu exemplo nesse quesito, estou mostrando apenas um item, entre tantos que você pode se apoderar, e eu mostro para o meu filho, olha, eu estou mostrando para você qual é a identidade que deve ser construída. Eu mostro para o meu filho o exemplo da leitura bíblica, da oração, todo dia. Nós terminamos o nosso dia orando ao Senhor, fazendo os agradecimentos do dia. Você quer agradecer pelo quê? Fala. Tem dia que nós estamos muito cansados da batalha do dia, foi puxado e tudo mais. Mas quando chega aquele horário, ele já vem para o nosso quarto e já se aproxima. E às vezes, quando eu mesmo esqueço, estou tão fatigado que eu esqueço que vamos fazer um momento de oração, ele chega. E aí? A gente não vai orar, não? E aí? Não vai ter um momento, não? Mas vai ter sim, senhor. vai ter sim, senhor. Por quê? Porque a gente vai conferindo ao filho essa identidade. Então, um pai, ele confere identidade dentro de casa. Se você está conferindo a identidade de uma postura relapsa, indiferente, mórbida, negligente, sei lá qual for a coisa negativa que você esteja alimentando, você vai conferir para aquela casa isto, para a sua casa isso, é essa identidade que vai ser alimentada dentro de casa. Então, pais, preste atenção. Você, pai, em especial, preste atenção. Você está conferindo identidade dentro de casa. Usamos o texto bíblico de João, capítulo 5, versículo 17 ao 47, para te mostrar a relação de Cristo e o Pai. Eu e o Pai somos um. O que um sente, o outro sente. O que um faz, o outro faz. Há uma conectividade muito forte em cima de tudo isso. Há um amor, há um respeito, há uma palavra de afirmação. Tudo isso eu vou falar já. Tá bom? Então, primeiro, confere identidade. Segundo, um pai fornece segurança emocional. Preste atenção. Segurança emocional é saber que a pessoa é amada, saber que a pessoa é querida. A gente, às vezes, erra em achar que os filhos ou as pessoas que estão se relacionando conosco, seja esposa, esposo, a família, como uma forma geral, eles têm que adivinhar se a gente ama ou não os ama. Eles têm que presumir que naturalmente são amados. Eles têm que fazer uma análise óbvia na sua cabeça. Então tem gente que diz assim, não, eu não falo que eu amo porque ele sabe que eu amo. Eu não digo que eu amo porque ele sabe que eu amo. Você precisa dizer, você precisa afirmar, você precisa falar, declarar, semear, construir esse ambiente dentro de casa. Um ambiente que quando é para repreender, você repreende. Mas quando é para abraçar, você também abraça. Você faz a ponderação das duas coisas. É um ambiente de segurança. Se houve algum ataque, há uma proteção, há um cuidado, há uma cura sendo ministrada, há bálsamo sendo passado nas feridas, segurança emocional. Seus filhos precisam olhar para você e saber que você é uma pessoa de convicção, é uma pessoa que é firme em sua palavra e que eles podem encontrar em você a segurança e não a dubiedade, a mentira, o engano. Esses são os piores exemplos que você pode dar dentro de casa. Terceira coisa que um pai tem responsabilidade ensinada por Deus Pai. Um pai estabelece autoridade moral. A autoridade moral é o que te dá a condição de ser um exemplo.
Você não pode ser exemplo de algo que você não é, algo que você não faz. Você não pode ser exemplo de uma prática que você não exerce. Então, se você não tem a prática de falar a verdade, você não vai ser uma autoridade moral dentro de casa. Se as pessoas ligam para você e você diz para o seu menino, ô fulano, diga que eu não estou. Com que autoridade moral você vai chegar para o seu menino e dizer, meu filho, fale a verdade? Ele vai olhar para você e vai dizer, ué, não é você que ontem estava aqui dizendo para fulano que era para dizer que não estava e você estava? Não era você que estava falando sobre isso? Então você não tem autoridade moral. Entendeu? Se você é uma pessoa que tem um comportamento de prostituição, você é casado, tem sua esposa, e você está lá, um comportamento de adultério, um comportamento de promiscuidade, de se envolver com vários parceiros, que autoridade moral você vai ter dentro de casa para chegar e falar sobre fidelidade dentro de casa? Se o seu comportamento é esse. E eu não estou falando que, não, eu errei, me arrependi, corrigi, bola para frente. Foi perdoado, seguiu. Amém, virou a página. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da pessoa que vive esse modelo de vida, que é o adultério. Vive o modelo de vida da prostituição, da promiscuidade. E que acha isso normal. E que acha que é assim mesmo. E que o exemplo que ele está dando dentro de casa é um exemplo completamente negativo e destrutivo. Portanto, sem nenhuma autoridade moral. Não há autoridade moral. Não fala a verdade, tem uma vida promíscua e tem um padrão de comportamento desordenado, não é organizado, não é disciplinado. Assim vai. Para as inúmeras coisas que você possa imaginar. Para as inúmeras coisas que você possa ver. Você não realiza, você não faz, você não executa. Não tem autoridade moral. Você recebe como pai uma responsabilidade. Estabelecer a autoridade moral dentro de casa. Seja um exemplo naquilo que você vive, para ser um exemplo naquilo que você cobra. Seja um exemplo naquilo que você fala, para ser um exemplo naquilo que você realiza. Amém? Que Deus te abençoe nisso em nome de Jesus. E por último, não menos importante, seguindo a referência de João, capítulo 5, versículo 31 a 44, um pai, ele faz uma afirmação potencial. Ele afirma potencialmente. Ele estabelece potencialmente a vida do seu filho. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Você não pode só repreender. Já falei um pouquinho sobre isso uns minutos atrás. Você não pode só repreender. Se você só repreende, você torna o teu filho inseguro, com medo, ou com raiva crônica, ou com ódio e ressentimento. Você não pode fazer isso. Você pode repreender sim, você deve repreender sim, mas não só repreender. Não apenas repreender. O teu filho acertou em alguma coisa. Você tem que reconhecer e dar os parabéns naquilo que ele acertou. Para que aquilo vá afirmando ele. Aquilo vá trazendo a ele segurança que ele precisa. Estabilidade que ele vai precisar. Para enfrentar tantas adversidades que estão diante dele na própria vida. Então, de repente, nada do que você faz é certo. Nada do que você faz presta. Não é assim. De vez em quando, eu encontro o meu filho adolescente, né? Eu estou na fase de ser pai de um adolescente. Há um tempinho atrás eu era pai de uma criança, agora eu sou pai de um adolescente. E a gente sempre se encontra nos momentos desafiadores, né? E às vezes quando eu repreendo ele, tá bom, eu não acerto nada, eu nunca acerto. Eu digo, não, eu não disse isso. Você acertou naquilo, aí eu digo, você acertou nisso, nisso. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre isso daqui. Nisso aqui você errou. E eu estou te repreendendo nisso aqui. Ou seja, às vezes o adolescente pode também usar esse jogo de palavras para tentar manipular você. Para tentar fazer com que você se sinta inibido em repreendê-lo,
porque vai dizer, não, meu filho disse que o tempo todo eu só faço repreendê-lo. Se você só faz repreendê-lo, está na hora de começar a incluir, dentro do processo educacional, incluir também palavras de afirmação. Mas se você já está fazendo isso, já estou fazendo isso, já estou repreendendo, mas também dou a palavra de afirmação. Dou o apoio naquilo que ele está fazendo correto, o incentivo e encorajamento, além do reconhecimento dos feitos positivos que foram realizados. Se você já está fazendo isso, então não se deixe manipular por essa pressão que às vezes os filhos também podem exercer sobre você. Tá bom? Essas são as 4 responsabilidades dos pais que está ensinado em João, capítulo 5, a partir do versículo 17, seguindo o exemplo de Deus Pai para a tua vida. Tá bom? Espero que você possa ter guardado essa palavra hoje e olha, que você possa ser um pai corajoso, honrado, digno e íntegro. Um homem de verdade, para ser um pai de verdade. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Obrigado pela sua companhia. Fique na paz do Senhor.